Para mim não saiu que está gravando, não sei por quê. No meu apareceu que agora. É, porque demora um pouquinho, Cláudia. Agora sim. Agora sim. Ótimo. Então, nós vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas Martins, eu sou bibliotecário aqui da Dom Helder e também da INGE Escola de Engenharia. A gente vai começar hoje, né, dando uma continuidade, na verdade, né, que nós começamos semana passada, né, sobre a pesquisa com o mesmo tema, né, que é Fontes em Pesquisa do Direito, da produção da revisão bibliográfica ao referencial teórico, e agora a gente conta com a brilhante professora Cida de Metodologia, que é inclusive, né, vamos dizer, a proprietária, né, na questão do referencial teórico, enfim, né, para dar essa luz e acompanhar a gente aqui na oficina também. E antes disso, né, passo a palavra para a Cláudia para falar um pouquinho aí do Acadêmico Nota 100 e das grandes oficinas que realizamos. Isso, então, bom dia para vocês. Fico muito feliz por mais, né, essa atividade do Acadêmico Nota 100, hoje, atendendo, né, principalmente as demandas, né, dos alunos que estão matriculados no trabalho de conclusão de curso. Agradeço a colaboração da professora Cida para que essa oficina, né, essa aula tivesse, vocês vão ver, esse brilhantismo de hoje, porque realmente as mulheres mudam o mundo, não é isso? Então a gente vai mudando as coisas que a gente trabalha, né? Então essa atividade, sem sombra de dúvida, vai ajudar muito vocês e eu estou com essa grande expectativa. Ao mesmo tempo, eu quero convidar vocês, coloquem aí, né, na agenda de vocês, no dia 30 de outubro, de 10 às 11h30, nós teremos a companhia maravilhosa da nossa ex-professora e hoje juíza, Sofia Goretti, e convidados. Esses convidados são pessoas, são 2 ex-alunos que também passaram em concurso público. Então, esse evento, o nome, né, é sugestivo, né? Aprendendo com os aprovados em concurso público. Então, eles, né, estarão conosco compartilhando esses aprendizados. Então, o que eles fizeram, o que nós podemos fazer, o que nós podemos aprender. Então, fiquem atentos, as inscrições vão abrir. No evento passado, teve mais de 500 inscritos, então esse semestre serão disponibilizadas apenas 200. Então, quem chegar primeiro, né, Cida, é que vai encontrar a vaga. Então, vocês fiquem atentos aí, porque é sempre um evento muito concorrido. Então, deixo agora, né, não, a professora Cida aí fazer as suas palavras iniciais. Então, sejam muito bem-vindos para essa atividade muito importante, que é essa pesquisa que vocês vão estar tendo acesso. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cláudia, Lucas. Muito obrigada pelo convite, por esse carinho enorme, por essa carga altíssima de expectativa. Nossa, fico assim, acanhada, né? É até difícil me ver acanhada, mas vocês me deixam nessa situação. Não sou, Lucas, proprietária, né, da revisão bibliográfica. Muito pelo contrário, né? Sou da área de letras, dando aula de direito e metodologia, assim, me sinto todos os dias um pássaro fora do ninho. E sempre compartilho isso com os alunos, né? Essa minha limitação. E o fato de estarmos aqui hoje é justamente esse, pedir socorro para o Lucas, que é da área de biblioteconomia, que lida, né, com esse patrimônio maior aí, que é a informação, os dados para a produção do conhecimento. E o meu papel hoje é simplesmente de mediar aí essa discussão, ajudar a tirar as dúvidas, para que vocês possam construir da forma mais precisa, mais consistente e brilhante possível essa revisão bibliográfica e o referencial teórico, que é eu brinquei aí no início, né, mas é o tesouro para a formação de vocês, para essa capacitação profissional e acadêmica. Não há no mundo um profissional sem uma boa carga de informação e sem conseguir lidar com essas informações, com esses dados para produção de conhecimento, resolução de conflitos, tomada de decisão.
Esse é o papel profissional do direito. E nada melhor, né, do que contar com essa colaboração do Lucas para incrementar aí o nosso trabalho em sala de aula. Muito obrigada, Lucas. Palavra sua. Interessante explicar a dinâmica da oficina, né? Vou deixar isso para você. Bacana. Antes, né, hoje pela manhã, revisando aqui a apresentação, né, apareceu no Instagram este meme. Né, faço estágio, trabalho, comecei meu TCC, estudo no noturno e tô suave, né? Aqui vai ser o pessoal da manhã, Gabriel, 22 anos. Essa imagem, conversando com os alunos de TC, principalmente, né, depois da oficina da semana passada, todos, né? Ah, que eu tô exausto, Lucas, que eu não sei o que, me ajuda, tal. Aí veio este meme aqui para ilustrar um pouquinho, né, de que cada um tá fazendo aí, tá vivendo, né, no momento. Pois é, Lucas, eu gostaria de complementar. Eu tenho 60 anos, quase me aposentando, dou aula no TC e continuo feliz e confiante. Isso que é importante, né? Então, é a gente tentar aí amenizar e dar um norte, ajudar, né, de qualquer forma aí, o aluno que está fazendo o TC. Ó, tem uma aluna aí que escreveu, a Júlia Soares, ó, bem assim mesmo. A oficina, né, a gente vai procurar responder, né, essa pergunta, como que assuntos de pesquisa do direito auxiliam a produção de uma consistente, né, de uma boa revisão bibliográfica. Como que a gente vai fazer? Eu não sei se teve, né, pessoal que participou da semana passada, inclusive nessa apresentação tem algumas bolinhas ali, né, Vilex e tal, não sei o quê. A gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente agora vai entrar, de fato, dentro das revistas e entender um pouquinho, né, como que funciona uma revista científica, passar algumas informações, mostrar para vocês algumas qualificações, né, algumas revistas. Enfim, hoje vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai, de fato, entrar dentro de uma fonte de revista, uma fonte jurídica, uma fonte de pesquisa jurídica, que no caso é a revista, e depois a gente vai dando uma olhadinha em algumas outras. Você me dá um minutinho, Sim? Lucas? Sim. É importante justificar, né? Eu gosto de justificar tudo que a gente faz. Por que falar, né, de artigo científico, de revista científica, enquanto estamos produzindo revisão bibliográfica e referencial teórico? Chega um ponto da pesquisa que nós, de certa forma, esgotamos, muito entre aspas mesmo, o tema. Criamos aquela base sólida de conhecimento já sistematizado, distribuído amplamente pelas livrarias, que compõem o acervo das bibliotecas. Aí, quando chega naquele momento quase que de saturação, é necessário que o pesquisador comece a pesquisar os artigos. Não tem essa ordem, né, que ele vai começar, mas talvez buscar e dar mais ênfase à pesquisa nos artigos, porque nas revistas científicas que circulam o conhecimento que foi recentemente produzido. Então, é importante. Às vezes eu leio um artigo, faço referência cruzada, vou descobrir obras que me apontam para a construção desse referencial teórico. Mas há momentos em que eu vou precisar citar muitos artigos. Por isso que estamos aqui hoje com esse tema. Ok? Obrigada, Lucas. Qualquer dúvida, gente, vá colocando no chat, que aí eu e Cláudia vamos resolvendo as dúvidas enquanto o Lucas faz a exposição. Não vou te interromper mais, viu, Lucas? Fica à vontade, obrigada. Fica à vontade. É sempre bom que a gente dê uma respirada, né? E uma refletida aqui durante a oficina. Bom, pessoal, a gente vai falar, né, um pouquinho do assunto de formação jurídica. Vocês já estão, né, lá no 8º período, então já escutaram muito, né, falar de legislação, doutrinas e jurisprudências, ou seja, né, as informações jurídicas e principalmente, né, que a gente vai falar hoje, que é a respeito das técnicas de pesquisa. A Cida, talvez, né, a Marisa deve ter falado com vocês a respeito das técnicas de pesquisa. Nós temos a primária, ou seja, né, uma pesquisa documental, que ainda, né, não foram objetos de análise. Tem explicação muito bacana dentro do dono da produção.
alguns livros de metodologia aqui da biblioteca que tratam muito bem, né, das técnicas de pesquisa. Inclusive, nós temos livros aqui que falam justamente disso, né, técnicas de pesquisa. E hoje, né, nós vamos focar na secundária, que é a pesquisa, né, a técnica de pesquisa secundária, que já foram análises submetidos, né, anteriormente. Ou seja, o que é isso, Lucas? Tem um quadrinho aqui, feito pela Andrade, lá em 2018, e nós temos as fontes primárias e as fontes secundárias. Então, a gente vai focar hoje nas fontes secundárias, ou seja, obras que já foram, né, analisadas, enfim, que já passou ali para um certo rigor. As primárias, né, que os documentos oficiais, né, publicações parlamentares, alguns documentos jurídicos, no caso aqui, a gente pode entender como lei, que, ou seja, não tem uma análise. Então, a gente vai focar na fonte secundária, principalmente, né, nos artigos científicos. A gente vai entrar dentro de algumas revistas, igual eu falei, e a gente vai dar uma olhadinha. Cida, você quer complementar a respeito dessas fontes, né, que a gente vai fazer uma pesquisa bibliográfica? Porque, às vezes, ao produzirem a revisão bibliográfica ou referencial teórico, os alunos têm uma tendência de trazer ordenamento jurídico. E o dono da produção deixa muito claro que na revisão bibliográfica eu vou usar somente teorias, ou seja, livros, de preferência aqueles livros com conselho editorial, Lucas deve ter um tempinho para falar disso, e nunca manual, livros de introdução ao direito, e aqui, né, no caso nosso, buscar sempre teses, artigos científicos, livros, talvez publicação em congresso, dependendo, né, principalmente dos congressos internacionais, mas evitar manual e nunca trazer legislação. A legislação está amplamente conhecida, né? O ordenamento jurídico como um todo é amplamente conhecido por vocês. Lucas já deve ter falado muito deles lá no Vilex, né? Mas hoje o foco é a revista científica, que vai ter uma fortíssima contribuição na construção dessa revisão bibliográfica e referencial teórico. Espero ter deixado claro. Qualquer dúvida, continue no chat, que eu vou passar a palavra para o Lucas novamente. Bacana. Naquele quadro não tem a respeito dos... Eu trouxe, inclusive, aqui para vocês, né, uma fonte secundária de pesquisa que é a respeito dos dicionários. Nós, na Bíblia, tem duas obras que nós chamamos obras de referência, que ela também é secundária, que é a enciclopédia. Vocês estão conseguindo dar uma olhadinha aí na câmera? Porque esse notebook, a câmera dele é meio desfocada. Que é a enciclopédia. Tá vendo agora? Estamos na página da Veredas. Ah, tá. Ótimo. Então, vou interromper aqui, que aí deve me mostrar bacaninha. Agora sim, estão me vendo? Deixa eu ver. Tá. Pois é, aí dentro das obras na verdade, da pesquisa bibliográfica, né? Ou seja, secundária, uma técnica de pesquisa secundária, nós temos os dicionários. Eu trouxe aqui alguns para vocês, que é o dicionário de sociologia, dicionário jurídico, enfim. A imagem deu uma leve piorada. Aí, ó. Isso. Pois é, o que acontece? São outras obras de consulta, né, que nós, dentro da Bíblia, chamamos de obras de referência, né, ou seja, são obras que contêm ali outras informações, ou te remetem a outras informações, né, que tem verbetes, enfim. É muito utilizada, né, para conceituar. Foi outra questão que a gente percebeu aqui na biblioteca, que os alunos, né, pegavam muitos conceitos aí de sites que não tem esse rigor científico, não tem esse rigor metodológico, não tem toda essa questão da credibilidade, né, da confiabilidade da informação. Então, ontem, né, inclusive, a gente conversando, falou, vamos trazer para eles, né, algumas obras, que no caso, igual eu falei, de referência, que traz, né, toda essa informação. Queria só abrir esse parênteses aqui, né, para poder falar que, inclusive, a nossa biblioteca tem excelentes obras de referência, igual eu falei, inclusive, né, enciclopédias do direito, que são 72 volumes, se eu não me engano. É bom, Lucas? Sim, 72. É importante que o aluno entenda também, quando usar o dicionário especializado, né,
tanto do direito quanto de áreas correlatas. Porque há termos na pesquisa que precisam ser definidos. E eu vejo muito aluno definindo ou usando, como o Lucas disse, sites de menor credibilidade. Nunca o Wikipédia, por favor, ou Wikipedia, né? E também evitar, por exemplo, sites não científicos. Então, o caminho é a obra de referência. Não deixe de definir o seu objeto de pesquisa. Bacana. Aí, a gente dando continuidade, nós vamos falar aqui, né, a respeito das revistas. Antes, né, de falar da própria Veredas do Direito, eu vou falar da plataforma Sucupira. A Cida, certamente, né, falou com vocês, eu acho, né, que falou com vocês. O que é a plataforma Sucupira? É uma plataforma que pertence à CAPES, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino Superior. Ela que conduz, né, inclusive, toda essa questão de pesquisas, né, o financiamento da pesquisa, inclusive está sendo temas aí constantemente nessas 2 últimas semanas a respeito do financiamento, né, alguns cortes aí que vem acontecendo. Na verdade, desde a época que eu estudava na minha graduação, sempre escutei, né, nunca dava o dia, né, sempre cortes. E ela tem essa plataforma Sucupira, que é justamente, né, essa plataforma ela fornece algumas informações, eu já estou até gaguejando, algumas informações a respeito, né, das revistas, as qualificações que diz a Qualis, né? Não sei se vocês já escutaram falar, né? A revista é Qualis A1, B1, A2, enfim. A CAPES que faz, né, tem todo um rigor ali de informações, né, de alguns quesitos, pré-requisitos, inclusive a própria plataforma Sucupira, né, ela tem algumas informações, né, a finalidade, a atualização, né, como que é feita, a metodologia que é feita, inclusive uma das últimas reuniões da CAPES foi aqui na Dom Helder, foi inclusive aqui na biblioteca, né, contou com alguns pesquisadores aqui da instituição, e foi bem legal, né? Inclusive, o próprio pessoal do Vilex também participou, foi bem legal, que é justamente discutir, né, toda essa qualificação dentro das revistas científicas. Então, você entra no site e, em seguida, né, faça aqui sua pesquisa. O que acontece? Por que é importante também, né, a gente qualificar, né, pegar informações com credibilidade dentro da nossa pesquisa? Eu vejo algumas pessoas, né, pesquisando no Google, enfim, qualquer outro tipo de plataforma, que chega, pega o documento e já coloca, né, dentro do artigo, não sabe o autor, enfim, pega alguma informação avulsa. E aqui, né, a gente pelo menos pretende, né, dar um norte para vocês, né, de onde que pode, né, começar, enfim, qual é a qualificação daquela revista, né? Se eu consigo, inclusive, né, dar um filtro nas revistas que possuem uma qualificação maior, enfim. Então, é bem legal, né, vocês aí conhecerem essa plataforma. Eu vou colocar aqui, né, no último triênio, na verdade, a gente coloca aqui quadro periódico, por exemplo, e aqui tem como você saber, né, a área que a revista está. Né? Nós vamos colocar aqui direito. Em seguida, aqui, ó, a gente vai colocar A1 e vai consultar. Ele vai fornecer para vocês, tá vendo? Todas as informações, inclusive, né, tem como você baixar esse documento, que vai ser uma planilha de Excel. Você consegue filtrar, né, as áreas, enfim, é bem legal essa plataforma. E com isso, né, pessoal, então a gente já consegue aqui ter um norte, né, quais as revistas que têm maior qualificação. Ou seja, lembrando que, né, vamos dizer, um dos critérios, né, para a informação ser científica, que ela passou ali por uma qualificação, né, ou seja, uma avaliação pelos pares, né, isso é bem importante, né, a gente ter esse norte, além do rigor metodológico, científico, né, aqueles critérios, tem também a respeito da avaliação pelos pares. Então, aqui a gente já consegue ter uma gama de informações, né, de revistas que é Qualis A1. Beleza, Lucas, sim? a gente podia fazer um teste, simplesmente pegar uma revista, você lançar aí para os alunos verem, né? Por Vamos lá, exemplo, vamos conhecer. eu fui lá na revista Pagu.
consultei um artigo, mas eu quero saber, né, se aquele artigo é confiável, se ele passou por um crivo mais rigoroso Ótimo. de um conselho editorial. E aí, Cadernos pagou, ótimo. Então vamos jogar lá, gente, para verificar se eu realmente posso confiar naquela publicação. Isso, exatamente. Bacana. Agora, né, pessoal, a oficina vai começar a ser um pouquinho mais, mais na prática, né? Então, inclusive, vocês, se quiserem, né, algum termo ou alguma revista, enfim, que a gente pesquisa aqui, que a gente faz um estudo dela, né? Vocês fiquem aí à vontade, tá bom? Ó, então é uma revista de núcleos de estudos de gênero, né? E aí eu quero saber como é que ela é classificada. Aí eu jogo lá na plataforma Sucupira, né, Lucas? Como é que faz? Inclusive, O no título caso dela. aqui, foi mais tranquilo, porque, como está em Ela ordem já está. alfabética, né, ela já está aqui dentro da qualificação. Mas tem outras Ah, formas também, ótimo. E aí? né? Mas, por exemplo, a Hum, Veredas do Direito. que está lá embaixo, né? O que a gente vai fazer? Tem como você pesquisar pelo ISSN. O que é o ISSN? Toda revista, inclusive para os concurseiros de plantão, né, eu vejo constantemente em edital, falando da publicação, né, vale algum ponto ali, tem algum critério, né, dentro do edital. A maioria deles falam, tem que ter o ISSN. O ISSN, ele é como se fosse o CPF, né, da publicação periódica, né, periódica, ou seja, que é feita em certo período. A Veredas, ela é semestral, né, tem algumas que é trimestral, tem umas que é anual, enfim, ou seja, tem essa certa periodicidade, por isso que é revista, né, periódico científico. Você tem no ISSN da revista, que geralmente, né, a maioria delas fornece, tá vendo? Ó, igual apagou aqui, ó, tem um impresso e tem um online. Todas, né, quase todas, por exemplo, a Veredas aqui do Direito, tá vendo? Ó, ISSN impresso, geralmente, né, logo de cara você consegue ter essa informação, em seguida você consegue pesquisar. Ou você consegue pesquisar também pelo título. Vamos tentar aqui ver o que vai aparecer. Vou colocar só Veredas. Geralmente eu gosto de pesquisar. Vamos ver se ele vai pesquisar. Eu vou dar uma voltada aqui na plataforma. Eu acho melhor também a gente. Tá lá. Então, o Quando que você eu fiz? volta aí, Plataforma Sucupira, Qualis, né, classificação 2003-2016. Sim, Cida. só para saber se o pessoal está entendendo o processo, está visualizando bem. Tá ok, pessoal? Porque às vezes a tela não fica tão clara. Ah, ótimo. E muito acelerado também, né? O que Eu acontece? estou. O que acontece? Então, o que a gente está fazendo, né? A gente está verificando se essa revista, né, ela tem ali alguma qualificação, né? A, B, C, enfim, a própria plataforma, né? Ela informa alguns critérios, né? Por que ela é A1, A2, A3. É bem interessante, né? Esse formato de qualificação. Então, nosso objetivo aqui é, de fato, pegar alguma informação com credibilidade, com qualidade. Eu Ok, coloquei. a Joyce está dizendo que não está conseguindo visualizar bem, mas essa aula fica gravada, né? E depois vocês podem percorrer esses caminhos ou entrar lá na plataforma. A Joyce Exatamente. pediu também, Lucas, para você pesquisar sobre LGPD. Aí não é uma revista especificamente, É né? um Então não vai assunto. ser na plataforma Sucupira. Então, se você Exato. puder antecipar aí essa, se não atrapalhar a sua ordem e lógica de raciocínio, se pudesse Não, sem ajudar. problemas. É que ele A vai gente vai mostrar concorrer. sim. Beleza. Por exemplo, então, eu já sei o nome da revista, né? Eu quero saber a qualificação dela. Eu venho aqui no título, né? Eu vou ter lá quais o título e a gente pega aqui dentro, né? Veredas do Direito, Belo Horizonte. Vem buscar. Aí vai te mostrar, né, que tem algumas informações. A gente quer o quê? Veredas do Direito, né? Relacionado na área de avaliação direito. A gente vê que a qualificação dela é A1. Essa é uma das formas, né, da gente saber, né? Inclusive, né, ela é bem indicada relacionada ao direito ambiental. No caso, né, a gente vai falar de proteção de dados, de privacidade. O que me veio em mente aqui é o Comped. Cida, você tem alguma outra revista que você indicaria, assim, relacionadas a esses assuntos? O que me veio em mente aqui foi o Comped.
A gente pode dar uma olhadinha. Porque o Comped não é uma revista, né? É um evento. É um evento, exato. Mas eles procura aí, por exemplo, na área de administração, tem uma revista muito interessante que é Correlata, né? Quem está fazendo pesquisa no direito administrativo é a RAC ou a RAI. RAC, Revista de Administração Contemporânea. A de contábeis. Você gosta muito dela, inclusive. A de contábeis também, que é da USP. Você gosta muito dela, inclusive. Deixa eu só... Ué. Essa aqui, não... A Joyce está perguntando aí, Deixa ó. eu ver aqui. Não, é porque eu perguntei para ela se ela entendeu. Ela acha que sim, para conferir se a revista é confiável. Exatamente. É isso mesmo. Mas eu acho, Lucas, que já ficou claro, não já, gente? A gente pode avançar para os temas? Essa preocupação, Lucas, ela se dá porque tem muito aluno, por exemplo, que usa artigo da Conjur. Não é proibido ler artigo da Conjur e outros sites. Exatamente. Mas é importante que eu leia sabendo o tipo de fonte com que eu estou lidando. Né? Exatamente. Não é um artigo que eu vou ler e vou usar como fundamentação teórica do meu trabalho. Ok? É como comprar uma peça não original. Eu vou pesquisar. Só uma perguntinha aqui. É interessante que, além de ser confiável, acredito que você pode dizer que falar que é A1, B1, quer dizer, são altamente confiáveis, né? Quer dizer, são referência, são poucas as revistas, né? Não sei, o Lucas pode dizer isso melhor, que conseguem chegar a esse patamar, não é isso, Lucas? Exatamente. Eu tenho uma planilha aqui que a própria plataforma deu. Olha só, vocês estão conseguindo ver minha tela normal? Sim. Então, deixa eu ver aqui mais ou menos. Olha lá, de mais de 2.000 revistas, eu vou filtrar aqui somente A1. Olha só, a quantidade já diminui bastante, ou seja, deve ser mais ou menos, deixa eu ver aqui a quantidade. Lá, de mais de 2.000, 3.000 revistas, somente 127 são que possuem aí essa classificação. A respeito, né, da proteção de dados, a gente já partindo para a parte mais, né, ainda mais prática de pesquisa, tem uma revista, eu vou pegar aqui só um minutinho o nome dela, que é do Comped, Cida. Na verdade, o Comped que é responsável por ela, que é a Revista de Direito Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha nela e vamos ver primeiro a qualificação dela. Eu acho que ela chama Revista de Direito, estava tentando lembrar do nome. Revista. De baixo. A gente vai ver. Então, o que me veio em mente, eu não sei, né, se essa informação a respeito de proteção de dados, tem que ver também o que a pessoa, né, está pesquisando dentro dessa área. Então, ou seja, vê lá a proteção de dados, né? Eu tive em mente essa revista, a Revista de Direito Brasileiro, Revista de Direito Brasileira. E outra coisa, Lucas, como é que eu vou saber qual revista que fala de tal assunto, né? Aí realmente, né, na minha opinião, tem que ir pesquisando, né? Vendo ali dentro da Qualis, entra dentro da revista, vê dentro da revista, né? O que a revista está pesquisando, por exemplo, leis do direito ambiental e desenvolvimento sustentável, né? Então, realmente dá uma olhadinha, né, dentro da pesquisa e ver o que a própria revista fala, né? Tem revistas científicas, mas elas também têm, ainda mais na área do direito, né? Tem as temáticas, né? Tem algumas que vão falar tudo do direito e tem algumas que vão falar mais especificamente. Cida, tem alguma outra dica que você dá assim, para os alunos? Porque geralmente eu faço dessa forma. Não, é isso mesmo. Agora, quando é para pesquisar o tema, aí que eu queria que você explicasse para o pessoal. Como a Joyce levantou aí, ela está com um tema geral, ela não tem palavra-chave, e aí é o risco, né? Que ela vai direto no tema. Exatamente. Deixa eu só tentar achar aqui, porque quando eu vou pesquisar, ele me fornece, né, a informação que ela tem aqui dentro. Só que quando eu vou buscar, ele não está achando. Eu não sei o motivo. Deixa eu ver aqui se tem mais antigo. Só um minutinho. Isso tudo pode acontecer, né? Igual eu falei, vem uma revista aqui em mente, depois a gente dá uma olhadinha. Às vezes, na própria revista também tem essa informação.
E tem algumas revistas que têm problema no site, né? Tudo isso daí pode acontecer, tá bom? Mas, por exemplo, através do Cielo, isso não é mais possível de fazer depois da pesquisa da Sucupira? Dá também, dá também. O Cielo é uma outra plataforma, né? Que inclusive ele é uma base, né? Que ele faz essa compilação. Então, a Revista de Direito Brasileira, a gente vai dar uma olhadinha no Comped também, pessoal, que lá nele filtra, é bem interessante também o formato de pesquisa. Essa aqui é uma das revistas, né, igual eu te falei, ela é organizada pelo Comped. Comped é a respeito de pós-graduação no direito, né, que significa Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Eles possuem, né, diversos eventos que têm essa temática. Então, dentro da própria plataforma do Comped, né, assim, é bem interessante. Você está dando uma olhadinha nas revistas deles e depois vendo, né, se tem a qualificação ali dentro ou não. O site deles é, inclusive, resumos, artigos, né, até de graduandos, diversos eventos eles fazem, né, essa questão, tá bom? Esse aqui é o site do Comped, aí você vê, né, as informações, enfim, é muito bacana. A Cláudia falou do Cielo, é uma outra plataforma também que a gente pode estar utilizando a respeito das revistas. Por exemplo, ela vem aqui, ó, coleções. O que é o Cielo? Né? É uma plataforma de revistas científicas, né, de informações científicas aqui do Brasil, né, mas tem informações da América Latina inteira. E ele você consegue também fazer essa filtragem, né, por áreas. A gente vem aqui, cadê? Ciências Sociais Aplicadas, que é a área do direito, né? E a gente dá uma olhadinha aqui dentro também das revistas, tá bom? É bem legal, né? Bem interessante. O que acontece, inclusive, como são muitas revistas, né? Tem ordenação aqui por ordem alfabética também das revistas. É bem legal. Inclusive, Cida, eu vou fazer a pesquisa aqui por dentro. Você quer que faça dentro de alguma revista? O que você acha melhor? Pode ser por aí mesmo, sim, pode ser. Pode ser por aqui? A gente, como que é proteção de dados, né? Igual eu falei, tem aquela revista, tem algumas outras revistas, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui no Cielo, para a gente ver, né? Inclusive, às vezes, indicar, né, alguma revista que fala sobre a temática. Ela falou de Lei Geral de Proteção de Dados. Que é um tema extremamente novo, né? Pode ser que ainda não tenha muitas obras lançadas. Tem. E aí tem, mas não tanto quanto os temas que já são mais debatidos, né? É importante recorrer a esses livros e também aos artigos, porque o tempo de publicação, às vezes, é menor do que o tempo de publicação de um livro, dependendo da revista, né? Mas é recomendado aí esses temas novos, né? Ao mesmo tempo, né, Cida? O que ela quer saber, né? Tá muito amplo, né? Mas ela vai descobrindo. É como se fosse qualquer outra lei, não é isso? Exatamente. Pesquisando aqui de forma geral, ele apareceu 2 documentos, mas foi certamente por causa do termo que eu utilizei. Eu utilizei a própria lei, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Geralmente, eu utilizo também a palavra privacidade. Mas vamos supor, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vai apareceu 2 artigos aqui, e embaixo apareceu a informação da revista. Tá vendo lá? Revista de Direito e Práticas. Então, a gente pode ir dentro da plataforma Sucupira e pesquisar sobre essa revista. Você conhece essa revista, Cida? Direito e Praxis? Seu microfone está desligado, amiga. Não conheço, já ouvi, assim, mas nunca li nenhum artigo. A Joyce está dizendo aqui que o tema dela é proteção profissional do profissional de comunicação em contrapartida com a LGPD. Então, ela não está conseguindo. Aí, no caso, Joyce, palavra-chave, tá? Joyce e companhia, né? Profissional da comunicação ou comunicação profissional da Cida, comunicação. você repete o tema, por favor? Tá. Proteção do profissional da comunicação em contrapartida com a LGPD. Proteção do profissional da comunicação com a talvez LGPD. você precise colocar proteção, né? Seria a palavra-chave aí, a LGPD.
LGPD e a comunicação e profissional da comunicação. Vamos colocar comunicação e privacidade, só para a gente ver o que problema é que ela acontece. quer focar, mas o foco dela é o profissional, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que eu fiz, pessoal? Aí Eu você está usando plataforma, os operadores booleanos, né? Para quem ainda não entendeu do que se trata. Exatamente, pessoal. Operadores booleanos, por que acontece na pesquisa? Igual eu falei semana passada, né? A gente tem que ir fazendo as estratégias, né? E, inclusive, muitas das vezes a gente tem que necessário filtrar, né, a sua pesquisa. Google Acadêmico, Vilex, né? A maioria possui uns filtros, né, para você utilizar. No caso aqui, né, eu estou utilizando o operador booleano AND, ou seja, dentro dos conjuntos numéricos, né, lá da matemática do ensino médio, né, a gente tem a questão da interseção. Então, o AND, ele vai pegar somente os termos que têm comunicação e privacidade. Se eu colocasse OR, ou seja, eu vou expandir a minha pesquisa, né? Então, vou colocar comunicação e privacidade. Então, ou seja, qualquer documento que tenha os dois termos, né, a máquina vai fazer a leitura e vai pesquisar para você. E o NOT, no caso, a gente vai excluir. Eu quero comunicação, mas eu não quero nada de privacidade. Tá bom? Então, é assim que eu pelo menos, né, faço essa estratégia. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui no Cielo, de novo, o que a gente achou. Você vai lá, Lucas, profissional da comunicação, caso você faça essa busca e não encontre, é porque você sabe que está muito amplo. Recorta, Joyce. Qual o tipo de profissional que você quer abordar? O jornalista, o repórter, o apresentador de programa televisivo? Especifica mais, que aí torna-se mais fácil, porque às vezes se você usar termos muito amplos e delimitar pouco o seu tema, você vai realmente se perder. Talvez por isso que você esteja encontrando dificuldades. Não, bacana. Seria possível? Ah lá, o repórter investigativo. Aí as coisas começam a se iluminar na sua vida. Então, repórter investigativo e LGPD. Vamos lá. Vamos ver se alguém escreveu sobre isso. É o caminho das pedras. Vou colocar só privacidade, mas depois a gente coloca. Lá, no caso, no caso, inclusive, aqui não vai aparecer, outra dica também, às vezes a gente dá uma olhadinha só no Google Acadêmico e no próprio Vilex. Né? Eu particularmente, geralmente, utilizo o Vilex, o Cielo, o Google Acadêmico, algumas abertas, mas depois a gente vai colocando mais específico. Eu vou tirar o END aqui, vou colocar Lei Geral de Proteção de Dados, só para ver o que ele vai dar. Só para ver o que o Cielo vai dar para nós. Ela tá vendo? Muitos termos, inclusive ele não achou, né? Ele não conseguiu linkar nenhuma dessas informações. Então, mas vou colocar o END aí. Vamos ver. Vou colocar lei, é muito grande, né? Eu não gosto, eu geralmente, igual eu falei, eu gosto de colocar mais privacidade, alguma coisa assim do tipo. Também não apareceu. Eu acredito que seja por causa de repórter investigativo, né? Enfim, mas a gente, privacidade também, certamente não vai achar. Então, a gente tem aqui um probleminha com os termos que a gente está utilizando, né? Na outra oficina, inclusive, eu falei a respeito dos tesauros, né? Mas hoje aqui a gente vai tentar focar aqui mais na pesquisa. Deixa eu dar uma olhadinha no Google Acadêmico. É importante acontecer esse tipo de coisa, porque a oficina é isso. Não, é aprendizado. Eu tenho que ir experimentando. Né? E isso não pode gerar desespero, ansiedade. Não, exatamente. Né? Ou mau humor. Ou nem tema, que não pode ficar até livro. Né? Fidelidade. Exatamente, o livro não tinha essa preocupação. E a pesquisa, olha lá. E a pesquisa é exatamente isso, né? E é exatamente isso, né, que a gente tem que fazer. Ver os termos, ver o que você está utilizando, a plataforma que você está utilizando é adequada. Tem gente que não gosta do Google Acadêmico porque tem muitas informações falsas, sem credibilidade. Eu não descarto. Antigamente eu descartava, eu confesso. Mas hoje eu não descarto, né? Como que é uma base muito grande, gigantesca, eu acho que é importante você depois filtrar, saber se essa informação, você mesmo saber se essa informação é boa ou é ruim, né? Se ela tem uma credibilidade ou não, tá bom?
Então vamos lá. Olha Sim? que interessante, olha, o problema é, às vezes, a gente não ampliar semanticamente o tema da gente. Olha, ela colocou repórter investigativo, você viu que você não achou. Aí você jogou lá no Google, o Google abriu o leque e colocou jornalismo. Jornalismo, exatamente. Olha que Mudou interessante. tudo. Então, esse jogo, gente, de buscar palavras sinônimas. E aí o dicionário ajuda. Se não jogou no Google, procura no dicionário. Começa a explorar o seu campo de pesquisa, porque aí logo você vai encontrar mais possibilidades. Exatamente. Então, depois, como é que chama ela que indicou esse tema? Até mesmo, Joyce. Professora Cida e Lucas, eu até vi aqui, olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada em 2018 e, no caso, né, entrou em vigência em 2021. Então, é muito... Por isso que eu falei que deve ter muito pouca publicação nessa área em termos de livros, né? Embora tenha alguns já mais antenados, né? Entrando a legislação em vigor em 18 de setembro. Ainda teve, ficou um tempo em vacacho, né, leges, enfim. Sem sombra de dúvida, essas informações sobre sobre a legislação, não é isso? Como que isso foi tendo impacto, certamente aos poucos, né? Vamos colocar aqui, então, uma outra questão que é muito importante para o direito, período específico. Igual eu falei, quase todas as bases ela possuem esse filtro, né, a questão do tempo. Vamos ver o que ela tem, então, depois de 2018. Eu coloquei 2021 aqui, mas nem precisava, né? 2021 é o que nós já temos. Aí olha o que apareceu, né? Uso de câmeras e microfones escondidos. Eu coloquei ainda privacidade, tá bom? Mas pode colocar Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Eu deixei ainda privacidade, mas igual eu falei, a gente tem que ir brincando com os termos, ver qual que é o mais adequado, menos adequado, né? Ainda mais nesse período assim de pesquisa, eu acho que é assim mesmo. Então vamos lá. Jornalistas aficionados pela LAI, uma análise da rotina de apuração de repórteres. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui. Jornalismo vigilante sobre vigilância, vulnerabilidades e potencial. Olha que legal. Isso. O que você achou, Cida? Abre aí um artigo desses para ensiná-la a lidar com essa informação. Porque também não é tudo que está aí. Olha o título. Né? O jornalismo não é tudo que ela vai poder usar. Sobre vigilância. Olha que legal. Então eu cliquei, né? A gente vê, né, Cida? Eu não sei se a Cida faz isso, mas eu vejo também as instituições que fazem essa publicação, né? Então a gente vê que é uma Universidade Federal de Santa Catarina. De Santa Catarina, exatamente. É uma das questões que eu olho. Em seguida, né, a gente vê, né, o título, ou seja, né, algumas palavras-chave já se encontram no título. A Cida, né, ela, inclusive, nas reuniões, ela frisou isso bem, né, Cida? Então, que nós já temos algumas palavras-chave, né? Jornalismo, vigilância sobre vigilância, ou seja, jornalismo investigativo é uma palavra-chave interessante, vulnerabilidade, né? Vigilância, é bem interessante, né? Interessante que na oficina passada a menina usou deficiência. Olha, se ela tivesse usado vulnerabilidade, além de ficar muito mais elegante, ela tem um termo muito mais preciso e menos subjetivo, e com menos ambiguidade. Então, essa habilidade aí é essencial. Mas vamos lá, deixa você prosseguir. Lógico, se ela não conhecesse essa revista, ela pode ir lá na plataforma Sucupira, jogar o nome, ver se ela é de impacto, né? E aí... Inclusive, ver se é uma revista, porque está dentro de tese de dissertações, aparentemente. Que é também, né, Cida, um outro tipo de documento muito aceito, né? Ô, Lucas, bem observado, eu não tinha me atentado para isso. Muito importante essa informação, porque a tese de dissertação é considerada um texto científico, ela passa pelo crivo dos pares, né, submetido, sobretudo a tese, que é submetida à avaliação de 5 professores, além da orientação de um professor doutor, ou até com pós-doutorado. Então, todo esse crivo dá mais credibilidade para o trabalho. Bacana. E, lógico, a revista científica, a tese vai gerar diversos artigos e que vão ser publicados pelas revistas científicas de maior impacto, se assim o trabalho
se for merecimento do trabalho, né? Se ele tiver Bacana. muito bem feito e passar pelos crivos dos pares, que é um dos critérios de cientificidade, né? Que é a intersubjetividade. Eu li, fui aceito, fui citado, sou recomendado, né? Como autor. Ela está perguntando onde a tese é avaliada. Ah, interessante, Joyce. Como é que eu vou saber se essa tese aí teve uma boa avaliação, um bom impacto, uma boa Interessante. aceitação, digamos? A gente vai dar uma olhadinha depois dentro de uma outra plataforma, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Lá também, né, a gente consegue dar uma olhadinha. Então, continuando aqui, né, igual eu falei, né, tem um título a respeito do autor, o resumo e o abstract, né? Então, o resumo, dentro do próprio resumo também a gente consegue ver, né, se a informação, se a gente, né, ajuda, por exemplo, fala, né, do percurso metodológico, enfim, né, a gente consegue dar uma olhadinha e ver se esse documento vai nos ajudar ou não. E outra questão, descrição, é uma tese, viu, Cida, lá, uma tese de doutorado, foi feita ano passado, né, certamente foi defendida ano passado, dentro do programa de pós-graduação em jornalismo, inclusive, né? Cida, você falou um pouquinho das áreas, né? Você mostrou isso um pouco. Porque o direito, ele é uma ciência multidisciplinar e não tem como abordar determinados temas sem buscar essa correlação de áreas, né? Porque a gente fala, Reale que diz, né, que direito é uma ciência multidisciplinar, mas a gente percebe que pode ser inter e transdisciplinar. E há várias interfaces, várias conexões. E tem aluno que entra nessas áreas, como o tema da Joyce, e é impossível ela fazer um referencial teórico voltado só para o direito. Ela vai ter que dialogar com o jornalismo. E aí ela tem que ter essas duas revistas, essas duas bases de dados aí bem sólidas. Bacana. Então, essa aqui é a questão. Outra coisa, Lucas, se me permite, Uhum. o aluno que não tem noção de pesquisa, ele pega uma tese e fala assim, não, de jeito nenhum que eu vou dar conta de ler isso, 200 páginas, 300 páginas. Pelo resumo, gente, aí, Joyce, respondendo um pouco a sua pergunta, pelo resumo eu já consigo avaliar a qualidade do trabalho. O que deve ter um resumo. Lucas, vê se você consegue dar um... Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a tese? O que você Por acha? favor, enquanto você Melhor. abre, vou falando. Pela BNT, o resumo se inicia com a natureza do trabalho. Então, tem que informar se é tese, se é monografia, se é dissertação, se é um TC. E aí, esta tese tem por objetivo, já mostra qual é o objetivo geral, mostrar a metodologia, os resultados alcançados e a conclusão. Com isso, eu consigo avaliar a qualidade do trabalho, a clareza metodológica, os passos, as conclusões, os resultados alcançados. Desculpa, acho que eu esqueci de dizer, né? Metodologia, resultados alcançados e conclusão. Tem todos esses dados de forma clara, precisa? Ótimo. Posso confiar neste trabalho. Segundo ponto, os resultados alcançados, a conclusão, o objetivo, vão me ajudar? Ah, sim, nossa, excelente. Então eu vou reservar. Mas eu vou ler na íntegra. Eu posso ler a introdução do trabalho, que na introdução eu vou encontrar essas informações muito precisamente lá expostas, né, de forma bem explícita, e as considerações finais. Se esse percurso acrescenta ao meu trabalho, então esse é um dos documentos que eu vou ler, sim. Ah, mas são 400 páginas. Depois você vai selecionar pelo sumário, o Lucas está aí mostrando o sumário, quais são os capítulos que você vai ler mais de perto. Então, é tudo filtro, gente. Por isso que às vezes as pessoas ficam desesperadas, porque elas não sabem lidar com as fontes. Exatamente. Ok? Pode continuar, Lucas. Alguma dúvida? Pô, silencioso. 22 alunos em silêncio. Daniel, Brenda, André, Ana, fiquem à vontade, Emerson. Então, dentro do sumário, né, que a gente consegue ver as sessões da tese, a gente consegue também, né, enfim, como a Suda falou, né, você pegar ali alguma coisa mais específica ou não.
dentro da própria tese. Olha aqui, Lucas. Hum? Pontos de interseção. Ai, seu mexeu. Pontos de interseção. Palavra-chave. Se eu estou lidando com direito e jornalismo, eu estou num ponto de interseção. Então, eu tenho que ampliar o meu olhar para essas duas questões. É muito desafiador, Joyce, mas é um trabalho brilhante, um tema muito bom. Vai lá no resumo, já que ninguém está perguntando nada. Uhum. Vai no resumo. Agora, Cida, eu acho interessante, né, que, claro, o trabalho dele é uma tese, mas a primeira parte do trabalho dele é justamente uma explicitação dos termos que são utilizados. Então, ele gasta, né? Você vê lá que ele quer, ao citar determinadas palavras, vou dizer assim, né? Palavras-chave, né? Isso, o que ele quer dizer com essas palavras. Então, realmente, a tese dele, ele tem um... Ó, alguém levantou a mãozinha aí. Sim? É o Emerson. Vamos lá, Emerson. Bom, gente, boa tarde. É o seguinte, Boa tarde. Eu não tenho perguntas específicas, não, porque eu sou o neném, né, negócio da metodologia, mas eu estou Ô, neném! É o neném maduro. Mas Ô, a minha opinião sobre a LGPD, porque no meu caso aqui, eu preciso ajudar a Joyce nas minhas coisas, colocar lá autorizo ou não autorizo para utilizar dados de todas as maneiras, porque eu uso dados que faz. Isso vai ajudar ela aí na ideia dela. Tem uma norma aqui, autorização da pessoa, até para fazer, no meu caso, uma tratação de ciclo de vida, de qualquer coisa. Se ela não autorizar, eu não posso utilizar nem fazer mais, não pode se mandar mais nem propaganda. Um bom tema de pesquisa, né? Ela deu a dica, viu? O MS é da área de contábeis, meu aluno do primeiro período, e ainda não deixou morrer o amor pela contabilidade. Mas é boa, é legal. Você pode cultivar os dois amores aí, nesse caso é permitido. Então, Cida, você falou a respeito do resumo, você queria concluir ou não? Tem outra mãozinha aí ou é a mesma? É a mesma. Cida, está desligado o seu microfone, amiga. É porque minha rua é muito barulhenta, toda hora eu desligo. Aqui fala do percurso metodológico, olha. Sim, então, objetivos específicos. Já apareceu. Os objetivos específicos não são necessários, né, serem informados, somente o objetivo geral. Mas lá no resumo, eu já consigo entender até a metodologia que essa pessoa utilizou. Não, professora, eu estou achando difícil demais escrever metodologia. Leia artigo, leia tese, veja como que as pessoas apresentam o seu percurso, né? Saiba como que ela organizou a sua pesquisa, para ver de que forma que essa pesquisa vai me auxiliar aí no meu trabalho. E olha as palavras-chave, que interessante. Jornalismo investigativo, tá vendo? Não aparece a palavra repórter. Jornalismo brasileiro, privacidade, segurança digital para jornalismo, vigilância digital. Digital, excelente, hein? Excelente! A gama de palavras-chave que se abrem simplesmente com a pesquisa de um resumo. Exato. Simplesmente entre aspas aí, tá, gente? Olha lá, os resultados apontam as ações que estão sendo desenvolvidas, assim como as lacunas, e por aí vai. Eu não estou me alongando, gente, para não ficar cansativo e para a gente poder avançar por causa do tempo. 5 minutos. Alguma dúvida, gente? Acabou que falamos de tese, Emerson, muito obrigado, periódicos. Pela fala, Emerson. No meu aqui deu uma pequena travada, mas eu acho que foi mais a conexão do meu computador. Mas, assim, realmente, muito obrigado aí pela fala, pessoal, e fiquem à vontade aí para poder participar. Ajudou aí, Joyce? É isso que eu ia perguntar. Chegou a luz aí? Alguma coisa? Responde para nós aí, Joyce. Ela tinha perguntado onde avalia as teses, né? Mas o Lucas já explicou.
né, do avaliação, né, professor. e depois a gente pode dar uma olhadinha E desse da também pelo biblioteca digital. resumo, né? Pela biblioteca digital, pelo resumo, mais norteada, graças a Deus. Agora chega em casa e vai fazer um levantamento bibliográfico a partir das suas palavras-chave, né? Vai buscando nos artigos científicos Isso. Eu essa vou. luz. Uma outra questão que eu sempre levanto para o pessoal, né? Ou seja, é uma tese, então ele passou por uma certa pesquisa. Então, todas essas fases que vocês estão passando, uma outra pessoa, né, passou. Então, super recomendo, né, Cida? Eu não sei você, mas sempre dá uma Sim, olhadinha nas referências. Se essa tese tem alguma coisa que pode me ajudar, certamente ele pesquisou, né, em uma outra fonte que pode também te ajudar. a maioria dos livros que eu tenho na minha biblioteca são livros que eu conheci por meio da leitura de referência das obras que eu conheci ao longo da minha jornada. Então você vê, nossa, eu vou comprar esse, nossa, esse é excelente, e aí vai, né? Essa construção, isso é produzir conhecimento, é ter esse acervo, né, próprio, mental, né? E às Não. vezes físico, quando a gente passa a comprar as obras. Mas eu preciso saber quais são os autores de renome nessa área, por exemplo, da Joyce, não é, do LGPD, no direito, e no jornalismo. Quem é que trabalha mais essa questão, né? Então, esse Puxa, é o papel da revisão bibliográfica. puxando a sardinha para o meu lado, inclusive ele utilizou um artigo É, da minha área, da pois revista é. da minha escola, Escola de Ciência da Informação, Vigilância e Cultura Algorítmica no Regime Global de Mediação da Informação. Então, ela pode fazer um paralelo, inclusive, com a própria ciência da informação, né? Inclusive, tem escolas, né, Cida, que a Bíblia, enfim, que o jornalismo é todo numa escola só, né? Escola de comunicação e ciência da informação, né? Tem um paralelo Exatamente. também. E é a tendência, gente, atual, fazer sempre essas conexões, esse diálogo, porque a gente separa, assim, nas caixinhas por problemas práticos, né, didáticos, pedagógicos, mas a tendência da sociedade agora é romper essas barreiras, quebrar esses muros e colocar essas áreas dialogando. Então, esse é o papel também do pesquisador, mesmo aluno de TC, que ele pensa assim, ah, mas eu estou ainda tão novinho ainda. Não, o caminho está pronto, basta que a gente comece a percorrer e desenvolver ferramentas. O Lucas está aí, sempre à disposição, né? Está lá no chat da biblioteca, basta fazer contato. Lucas, me socorre, me Exatamente. ajuda a delimitar o meu tema, encontrar fonte. Exatamente, pessoal, a gente fica aí à disposição. Então, só fazendo um pequeno paralelo com a plataforma Sucupira, eu peguei uma revista que é da minha área e vou dar uma olhadinha. Vamos ver se a gente vai achar alguma coisa Aqui, aqui ó, o dentro da pessoal perguntando, plataforma. qual é o nome Uhum. da plataforma para avaliar as teses? Ah, o que acontece? Não é uma plataforma de avaliação, né? Ela contém aqui, né? Ela possui algumas informações, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. As revistas têm essa qualificação mais bem delimitada, né, Cida? A1, Uhum, A2 e tal. As teses, né, elas não possuem assim, uma certa esse tipo de qualificação igual a revista possui. tá, Mas se está mas dentro da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, ela passou por um crivo, porque ela tem todo um rigor ali, né, um software que, né, cada biblioteca, cada instituição possui, que já tinha ali um certo rigor, né? Está aqui dentro certamente uma informação de credibilidade e de qualidade, mas é um pouquinho diferente da revista nesses quesitos de qualificação. tá. Mas Outra é porque forma ela já também, passou pelo processo da defesa, né? E exatamente. geralmente, Joyce, algumas teses viram livros. A tese está tão boa que o pessoal no final da banca diz, publica. E aí vira livro, Exatamente. né? Na Dom Helder tem várias dissertações que foram produzidas no programa, né? E que já viraram livro. Então tem isso também. E o critério inicial, Joyce, é a avaliação pelo resumo, pela lista de referências, que algumas teses trazem, né, também o nome, a maioria, né? A maioria não, 100% delas. O nome da banca. Quem foi que avaliou aquele trabalho? Quem foi que orientou? Qual a linha Isso de também tem um pesquisa? certo. A linha de pesquisa, isso te ajuda a selecionar.
Vamos Ok? supor, E né, aí entra o papel do orientador também, né? Que aí ele vai te ajudar nesse filtro. Então, uma outra Quer plataforma, né? lembrar aqui o horário, O horário a já nossa deu. presença. O que acontece, pessoal? Então, só um minutinho, então a gente consegue, né, ver a qualificação, né, da revista aqui, Comunicação, né, também é uma revista A1, no caso aqui é da minha área, então, enfim, né, certamente é uma informação de qualidade, fazendo um paralelo aí com o direito. A outra plataforma, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, é muito legal, dá uma olhadinha depois, pesquisem, né, um pouquinho lá dentro, dá uma olhadinha nas revistas, fiquem à vontade. Ô, Cláudia, na hora de gerar o link aqui, deu um probleminha na minha lista. Qualquer coisa, pessoal, podem colocar no chat matrícula e o nome completo, tá bom? Deixa eu tentar pela última vez aqui gerar a lista. Não sei por que não gerou o link, mas isso não tem problema não, que o próprio Teams também ele consegue elaborar um relatório de quem participou, de quem entrou na A reunião. Júlia está no ônibus, diz que não conseguiu ligar o áudio, mas qualquer problema, Júlia, deixa registrado aí. Depois a gente tenta te ajudar. Então, pessoal, né, no finalzinho aqui, né, deixa eu encerrar meu compartilhamento. Agradeço. O Emerson, muito obrigado. Eu acho que o Emerson também participou da outra, né, Cláudia? Sim. Não, muito obrigado, pessoal, né, pela Vou participação. Obrigada, Joyce, por ter Joyce. fornecido material. Espero que a gente tenha ajudado. O tempo é muito curto, é muita informação, né? É muita emoção nessa hora também, que eu sei que vocês estão aí com certa ansiedade para resolver essas questões, mas estamos em sala de aula, né? E sempre à disposição de vocês. Deixa eu tentar gerar. E o Lucas lá na biblioteca, né? Exatamente. Deixa eu tentar gerar aqui o link. Não sei porque o Forms hoje... Eu não tenho conseguido mais receber esse relatório completo, não. Tem um bom tempo. Pois é, o Forms hoje, pelo menos aqui para mim, ele só fica carregando, ele nunca entra. Aparece só o meu nome do primeiro aluno da turma e aí... O relatório não aparece. Pessoal, não. Faz o seguinte, então, pode fornecer no chat o nome completo e a matrícula, por favor. O pessoal já está são deixando. Poucos alunos, 20 e poucos, né? Então é bem tranquilo. Isso, eu consigo filtrar, é bem tranquilo. Então, pessoal, pesquisem bastante, utilizem bastante a biblioteca, fico aqui à disposição, né? A Cláudia também sempre, né, ajudando a gente, orientando, né? Passa o nosso contato, enfim, realmente a gente fica muito feliz, né, em poder ajudar os alunos. Na oficina passada, né, diversos alunos procurou a biblioteca, assim, para a gente, né, dar uma ajudada, e foi bem legal mesmo a gente ter esse contato com o aluno. Em uma hora, né, nesse formato que a gente faz, né, Cid e Cláudia, pode parecer um pouco confuso, Lucas, mas enfim, é assim que, inclusive, que eu vou aprendendo também com vocês. Sim, Cido? É importante salientar que essas revistas digitais também estão na biblioteca, grande parte delas é física, né? No formato físico, material está lá. Você pode folhear a revista. Exatamente. Inclusive, então... eu trouxe... Não sei porque que minha câmera desativou sozinha aqui. Inclusive, eu trouxe aqui, né, a própria Veredas, né? Exatamente. Parece um livro, né? Isso, exato. Então, a mesma coisa, né? A gente tem aqui dentro, né, o corpo editorial, né, os artigos, enfim. É bem legal, né? Super recomendo vocês dar uma folheada. Tem de outras áreas também, áreas conexas ao direito. Utilizem bastante os dicionários específicos. Aqui depois você podia fazer uma foto lá do setor de periódicos da biblioteca, o pessoal ir lá visitar, ficar horas. Faço sim. Se enamorando dessa vitrine. Eu faço nós sim. até, né, Lucas, fizemos, né, conhecendo a nossa biblioteca, não é isso? Tem que divulgar mais essa biblioteca, mostrar a prateleira dos periódicos científicos. Sim. Então, bacana. Então, pessoal, realmente, né, o nosso objetivo aqui foi esse, né, passar para vocês aí algumas fontes confiáveis. Esperamos, né, ter ajudado um pouquinho, mas se não ajudou por completo, a gente fica aí à disposição. Vou deixar meu e-mail institucional aqui no chat para vocês, mas pode utilizar também o e-mail da biblioteca, pode me procurar no Teams à vontade, enfim, nas redes sociais aí, LinkedIn, Instagram, fiquem à vontade aí, tá bom? Cida, Cláudia. Ana, abraço para você. Ana estava escrevendo um artigo, publicou, Ana, no primeiro período. Olha, você vê que menina magistral.
Gente, prazer enorme. Muito obrigada, Lucas e Cláudia, pelo convite. Obrigada, turma, pela participação, pela paciência, né, de nos ouvir. E hoje à tarde tem mais, né? E se precisar, Exatamente. a gente ainda pode criar mais uma versão ainda até o final da produção da monografia ou do projeto de pesquisa para os alunos do primeiro período. Valeu, Um gente. abraço para Obrigadão. vocês. Tchau, Muito tchau. obrigada aí, gente, pela presença. Obrigada, Lucas. Obrigada, Cida. Obrigada a cada um, né, que participou. E fiquem tranquilos, porque esse trio aqui vai inventar mais coisas, hein? Então, aguardem aí que nós vamos inventar, continuar inventando, criando coisas ótimas para vocês, não é isso? Um grande abraço aí. Valeu, gente. Valeu, tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau.
Passa